Meus caros, noite de Champions League. Eu queria falar de todos os jogos, mas não consigo. Vou falar só do que eu assisti de forma muito detalhada, que eu acompanhei os 96 minutos e 30 segundos de toda a partida que foi jogada em Newcastle. O pulsar do St. James Park foi incrível. Uma claque, adeptos, torcida, como dizem os nossos irmãos brasileiros, que jogou com a equipa do primeiro ao último minuto. Foi impressionante. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quero convidar-vos a deixarem aqui o vosso like, comentário, compartilharem o vídeo e também a subscreverem ao canal. Foi uma partida muito bem jogada pelo Newcastle. Uma primeira parte muito dividida entre as duas equipas. O Newcastle tentou muito na primeira parte contra-atacar, encontrar espaços, que não é muito difícil, né? Nas costas da defesa do Barcelona. Infelizmente, aqui faltou qualidade aos jogadores que estavam em campo nesta primeira parte do Newcastle. Eu achei muito interessante a ideia do técnico do Newcastle, o Eddie Howe, que começa com o Zula e também com o Elanga, porque são muito velozes. O Anthony Gordon não estava muito bem, então começou no banco de suplentes. Ele vai com estes dois jogadores, com estas duas setas. O Newcastle conseguia pressionar. Olha, foi muito bem feita a pressão do Newcastle ao meio-campo do Barcelona. Pedri ficou muitas vezes sem poder participar do jogo porque estava muito bem marcado. Não permitiam Tonali e também, em alguns momentos, Wellington, que Pedri se virasse para olhar o jogo de frente. Ele tinha sempre um jogador que o pressionava de forma muito acirrada e o acuava mesmo quando ele tinha a bola, porque o Pedri ganha muitas vezes a bola de costas, não é? E depois, no movimento de corpo, esconde a bola e se vira olhando o jogo de frente para poder para poder conduzir o jogo do Barcelona. Teve muitas dificuldades o médio canário nesta partida, porque foi um mau jogo também do Marc Bernal, que até deixa a partida com cansaço. Veremos depois se é uma lesão que vai o tirar dos relevados por algum tempo, ou se não, ele acaba por deitar-se ao chão num sprint e ele fala para o Lamine Yamal, não aguento mais, deu para mim, e é substituído por Marc Caçador. É um jogo mau do Barcelona, muito difícil para a equipa de Hans Flick, muito mal individual e coletivamente, muito pobre o jogo do Barcelona. Um Barcelona que gosta de ter bola, não teve bola, porque o Newcastle não deixou. Um Barcelona que tentava também de forma transitória, essa é a palavra? Sei lá, de jogar na transição com bolas longas para Rafinha, também para Lamine, para depois tentarem encontrar Lewandowski. Está crescido o Lewandowski. Está crescido. Algo lento, cansado. Por essa razão, eu acho que o Lewandowski não deve continuar no Barcelona para a próxima temporada. Então, é um jogo muito bom do Newcastle, muita pressão, muito físico. Era uma pressão, assim, muito forte. Sabe quando tens uma coisa a morder-te os calcanhares ou a orelha? Era o Newcastle para cima dos jogadores do Barcelona, roubava muita bola, saía muito rápido para o contra-ataque. Pau Cubarsí, para mim, faz um belíssimo jogo defensivamente, tal como Gerard Martin. O eixo central do Barcelona não teve muitas dificuldades. A capacidade do Newcastle de manter fixo o João Cancelo, sem muita projeção ofensiva. Jogou do outro lado o Araújo, que não é um lateral, Condé e Baldé estão indisponíveis. O Barcelona teve muitas dificuldades para sair a jogar a partir da sua defesa, porque não tinham os seus laterais para fazerem os movimentos de o lateral avançar, encontrar o extremo, depois de um baixar para compensar defensivamente. Então, estas ausências também, De Jong fez muita falta no meio-campo do Barcelona. O Pedri sentiu-se muito abandonado por Marc Caçador, porque o médio espanhol não conseguia competir, combater o meio-campo do Newcastle, que fez um jogo impecável. Joelinton e Tonali jogaram juntos uma grandíssima partida de futebol. Como eu dizia, o Barcelona não tinha o lateral na posição certa, era o Araújo, e isso dificultava muito a saída de bola do Barça. Estas ausências, De Jong, Baldé, Condé,
dificultaram muito o jogo do Barcelona, adicionando a isto a pé, não vou dizer péssima, mas a pouca inspiração dos jogadores de ataque do Barcelona, Rafinha, Lewandowski, Lamine. Eu senti que neste jogo contra o Newcastle, no St. James Park, ao contrário do jogo da fase de Liga, faltou uma inspiração, faltou uma estrela, faltou um momento de luz, um momento de brilho. Naquela partida em que o Barça vence por 2-0, o brilho, o momento de inspiração aconteceu com Marcus Rashford. Neste jogo não existiu. Foi um jogo muito monótono do Barcelona. Não havia tanta imprevisibilidade. A segunda parte foi toda do Newcastle. Um Newcastle que melhorou de qualidade com as substituições, com as entradas do Gordon, também de outros jogadores como o Murphy. É um jogo que muda o Livramento, que entra para o lugar do Trippier, que sai ilusionado. É um jogo que muda a qualidade no último terço do Newcastle, acaba por ganhar outra dimensão e o Newcastle começa a chegar, começa a entender que o Barcelona não está a ter capacidade e tampouco energia e força para se adequar ao que o Newcastle estava a fazer. O Hansi Flick teve contrariedades, teve que tirar Pedri porque está a regressar de lesão. Também não foi um grande jogo de Pedri, como eu falei, estava a ser muito bem marcado. Colocou em campo o Dani Olmo, que não oferece as mesmas coisas que o Pedri oferece. Eu esqueci-me de falar do Fermin. Ele faz um jogo que é B, está a ver? Ele fez um jogo tão discreto que eu nem consigo me lembrar muito bem dele, mas ele não comprometeu tanto ofensivamente, nem defensivamente. Ele fez um jogo que é B. Aos jogadores que nós estamos à espera no Barcelona é que deem tudo e que tragam algum brilho, alguma magia diferente, são Lamine, Rafinha ou o próprio Lewandowski. O Hans Flick faz algumas mexidas, mas ainda assim entra também o Rashford. A equipa não engrena, não se liga, não muda o chip. É um mau jogo de todo o coletivo e individualmente do Barcelona, que nunca compreendeu o que estava a fazer o Newcastle. Ou seja, o Newcastle, na verdade, é que não deixou o Barcelona fazer o seu jogo de posse, de bola, de circulação, de variação de flanco, de engrenar, de ter velocidade quando deve, de pausar quando deve. O Newcastle não permitia isto. E o Newcastle chega então ao golo, estava muito bem na partida, crescia muito. Aos 86 minutos faz 1-0 e quando já pensávamos que o jogo iria para o Camp Nou com 1-0 para o Newcastle, eis que Rafinha, que jogou na esquerda, na direita, no meio e como um avançado, centro, um 9, desbloqueia um passe incrível já no último segundo do jogo, nos últimos suspiros, encontra um passe para Dani Olmo e Thiaw tirou do Newcastle a possibilidade de vencer do Barcelona. É falta, é penalti, ele acaba por tocar no pé de apoio de Dani Olmo e o árbitro assinala grande penalidade. E na conversão, aqui, todo o mérito para o Rafinha, que acha o passe, o Olmo, que consegue passar do primeiro homem e depois só é parado, tocado, numa defesa muito fechada do Newcastle. Lamine Yamal, aos 90 mais 6 minutos, depois de um jogo apagado, não muito bom, do prodígio do Barcelona, com um estádio inteiro a assobiá-lo por 90 minutos, ele tem a frieza para, com muita categoria, bater Ramsdale para fazer então um igual para o Barcelona, um empate importantíssimo para a segunda mão. Veremos como se vai portar o Newcastle em casa do Barcelona, no Camp Nou, que já teve a licença para poder aumentar o número de adeptos dentro do estádio. No próximo jogo da La Liga já poderá ter 62 mil pessoas, mais ou menos. Vai também poder ter este número na Champions, quando defrontar o Newcastle na próxima quarta-feira, às 17 horas e 45 minutos. Vai ser o jogo de mais cedo, esse Barcelona Newcastle. Eu estou curiosa para perceber como é que o Eddie Howe vai atacar a segunda partida. Não perde nada o Newcastle no Camp Nou em tentar marcar golos ao Barcelona. Há uma certeza que se tem nos jogos do Barcelona:
defensivamente é uma equipa muito frágil e há sempre uma grande chance para se fazer um golo. Então, se o Newcastle for com esta ideia de fazer um golo ao Barcelona e tentar se defender, se o Newcastle mantiver o nível Premier League muito intenso, muito que deixa o adversário muito acuado, que pressiona, essa é a palavra, que pressiona muito, que está sempre em cima para roubar a bola, para fazer uma falta técnica, para anular a saída de bola do Barcelona. O Barça não conseguia ter saída de bola nesta partida contra o Newcastle no St. James Park. Se o Newcastle for com esse pensamento positivo, eu acredito que a eliminatória ficará muito difícil para o Barcelona. E o Barcelona precisa despertar porque está a jogar na Europa e não em La Liga, em que as coisas acontecem, quer o Barcelona jogue bem ou não, goleia. Contra o Newcastle ficou mais uma vez o aviso de que este Barça precisa de ter duas faces. La Liga é uma coisa que ele compreende, que ele sabe gerir, e Europa, que é tudo completamente diferente e que o Barcelona precisa de encarar com outra forma e com outra energia. Muita polêmica, porque o penalti é concedido ao Barcelona, não é concedido, é ganho pelo Barcelona aos 95, quase 6 minutos, quando o árbitro tinha dado apenas 4 minutos. Eu acho que foi a compensação da compensação. A bola não ficou parada, mas existiram momentos em que os jogadores do Newcastle tentaram retardar, por exemplo, uma cobrança de falta por parte de Sandro Tonali. É o que se fala nas redes, é o que eu não vi, mas é o que se fala nas redes. Mas isso acontece muito, a compensação da compensação nas partidas de futebol. Os árbitros eles estão atentos a todos os movimentos e quando eles sentem que determinadas ações são propositadas para queimar tempo, então eles acabam por dar a compensação da compensação. Hoje aconteceu para o Barcelona e eu não recebi nenhuma mensagem de nenhum adepto do Barcelona a falar sobre. Se acontecer amanhã com outra equipa, claro, vai-se reclamar. Isto é o futebol, acontece sempre. Os adeptos são sempre assim, às vezes muito emocionais e nada racionais, outras vezes mais racionais e pouco emocionais. E é isso. É um belíssimo empate para o Barcelona. É um péssimo jogo do Barcelona, é uma belíssima partida do Newcastle e um mau resultado, que é o empate a um golo. A sensação, a forma como tudo termina é uma sensação de derrota para os adeptos e para os jogadores do Newcastle que estavam no banco. Foi uma imagem muito triste, afinal, no St. James Park, onde o Barça consegue, então, nos últimos segundos, um golo muito, muito, muito importante, uma frieza incrível de Lamine Yamal. É isso, meu povo. Um beijo grande, nós voltamos a nos ver amanhã porque tem mais a Liga dos Campeões. Deixem aqui os vossos comentários, também quero saber de vocês quem avança nesta partida entre Barcelona e Newcastle. Está tudo em aberto. O Barça é ligeiramente favorito, mas ficou o aviso do Newcastle. Até ao próximo vídeo.